Federal, promulgada em 1988, pouco antiguinha, mas é a Constituição Federal, no qual temos vigente no Brasil. Lembrando, a Constituição Federal ela é a base de todos os demais direitos dentro de um território. Lembrando, só uns pontos importantes aqui, as classificações dentro da nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal, ela é uma Constituição formal. Ela é também uma Constituição Federal promulgada. O que significa promulgada? Uma Constituição Federal no qual foi votada para poder ser sancionada, ou seja, uma Constituição Federal no qual foi votada, e também, pessoal, a forma no qual ela foi positivada, ela é uma Constituição Federal escrita, pessoal. Ou seja, positivada. Isso, mas isso cai em prova? Não, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente que nossa Constituição Federal de 1988 é uma Constituição formal, uma Constituição promulgada, ou seja, ela foi votada, feito todos os processos, devidos processo legal, para poder entrar em vigência no nosso território brasileiro. Pessoal, pontos importantes da nossa Constituição Federal. Mais um ponto importante é o que significa um Estado, pessoal. Estado O que significa um Estado político, pessoal? Pessoal, o Estado político ele vai ser um conjunto formado por povo, território e governo, pessoal. Ou seja, para existir um território brasileiro, sim, pessoal, aqui é o Brasil. Ter divisão, senão fica parecendo um desenho um pouco duvidoso. Lá ele, mas vamos lá. Ou seja, pessoal, aqui é a República Federativa do Brasil. Para ter um Estado político de direito, o nosso território vai ter que ter povo, ou seja, esse ambientezinho vai ter que ter um povo. Território nós já temos, que é a delimitação do espaço, e governo, ou seja, um governo no qual vem a impor medidas sobre esse território e sobre esse povo. Já dizia alguns doutrinadores antigos, ibi jus, ubi societa, ou seja, ninguém vive senão a base de regras, senão sobre regras. Pessoal, ponto importante aqui também, pessoal, enquanto isso para vocês, é sobre poderes da República Federativa do Brasil. Está descrito lá no nosso artigo 2º da nossa Constituição Federal de 88, pessoal. Que é o quê? Poderes da República Federativa do Brasil. Pessoal, nosso artigo 2º da nossa queridinha Constituição Federal vem falar o que são poderes da República Federativa do Brasil. 3, pessoal. Que são eles? O poder legislativo, poder legislativo, que é representado tanto pelas câmaras, pelo Senado. Lembrando, câmaras, não importa se ela é municipal, se ela é federal, se ela é estadual. Também, pessoal, temos o poder executivo, que vem a ser representado pelos chefes
de governo, chefes de Estado, ou seja, tanto o presidente da República, governador, prefeito da cidade, e temos também, pessoal, o poder judiciário. Pessoal, um ponto importante aqui, dentro desses poderes, passar o bizu para vocês, é que eles são independentes e são harmônicos, pessoal. São poderes independentes e poderes harmônicos entre si. Vou estar dando um tempinho para vocês copiar, porque vou estar passando mais informações sobre os poderes da República Federativa. Tá trazendo o pulo do gato para vocês, que é o quê? Que é aquilo no qual pode vir a ser cobrado em prova, aquilo no qual pode sim vir a ser cobrado na sua prova de concurso público, tanto para vocês que vão fazer concursos do INSS como concursos de guarda municipal. Está apagando aqui, pessoal? E nós vamos trabalhar agora sobre atribuições. Atribuição dos poderes, pessoal. Pessoal, existe as atribuições típica e existe as atípicas, pessoal. O que é uma atribuição típica? A atribuição típica, pessoal, é uma atribuição comum. A atribuição atípica é o contrário da típica, ou seja, ela é uma atribuição incomum. Vamos lá para o que vem a cair em prova, propriamente dito. Pessoal, aqui nós temos o poder executivo, o poder judiciário, que o poder legislativo. Ah, Nilson, tu mudou a regra, mudei. Pouco me importando. Tu mudou a ordem, sim. Pessoal, a função típica do poder executivo. A sua função típica, pessoal, vou colocar aqui de ladinho. Sua função típica é administrar, pessoal. Administrar, não deu de copiar, mas eu quero que vocês tenham em mente. Função típica do poder executivo, ou seja, aquela função comum que ele exerce comumente, a função de administrar. Quem são os componentes do poder executivo? É a prefeitura, o governo estadual e o governo federal. Pessoal, função típica do judiciário, o nome já diz, pessoal. Função típica do judiciário, ele tem como função o verbozinho julgar, ou seja, o judiciário, ele serve para julgar. Outro ponto importante, pessoal, função típica do poder legislativo, o nome já diz, já é autodeclarativo, ele vem a legislar. Poder legislativo, ele vem a legislar. Agora, o que é o pulo do gato aqui para vocês? Matar em questões. Lembrando, funções típicas são funções comuns, funções atípicas são funções incomuns. Que seria aqui o diferencial nesse assunto para vocês levar para a prova de vocês. O diferencial nesse assunto, pessoal, você vê o nomezinho de bizu, é que um poder poderá exercer a função do outro
na sua forma atípica, ou seja, na sua forma incomum. Então, o poder executivo ele poderá tanto julgar ou legislar, criar lei. Ah, então o poder judiciário vai poder fazer o quê? Ele vai poder tanto administrar como legislar. O poder legislativo poderá tanto julgar como administrar. Lembrando, um poder somente poderá exercer a função do outro dentro da sua atipicidade, ou seja, dentro daquilo incomum, dentro daquilo no qual você não vai exercer com tanta frequência. Então, poder executivo tem função típica administrar, o poder legislativo tem função típica legislar, e o poder executivo e o poder judiciário tem função típica de julgar. Como eu falei, um poder pode exercer a função do outro na sua atipicidade. Então, o poder executivo poderá, desde que na atipicidade, ou seja, não no comum, naquela função incomum, poderá julgar e legislar. O poder judiciário poderá administrar e legislar. E o poder legislativo poderá julgar e administrar. Deixar um tempinho para vocês copiar, nós passar para a outra dica. Lembrando que hoje é uma revisão geral sobre o que pode vir a cair na prova de vocês de direito constitucional. Alguma dúvida até aqui? Se tiver dúvida é só perguntar, é só ligar o microfone e perguntar. Ok. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar alguns bizuzinhos, dicasinhas rápidas, matadora para a questão de vocês, sobre princípios fundamentais. Vou estar apagando a tela para nós estar dando continuidade ao assunto agora sobre princípios fundamentais. Nós vamos dar um parecer geral ao que mais é cobrado em prova. Vamos trabalhar agora sobre princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, elencado no artigo 1º da nossa Constituição Federal de 88. Que é o que, pessoal? São princípios fundamentais, ou seja, princípios norteadores. Vou estar escrevendo bizuzinho para vocês decorar. Só se de flu. Falou em princípios fundamentais, quero que vocês associem a sócio de Ivaplu. Na hora que vocês verem o nome Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil, sócio de Ivaplu, que significa o quê? O SO vem de soberania. O SCI vem de cidadania. O DI vem de dignidade da pessoa dignidade da pessoa humana. O VA vem de o VA, deu uma falhazinha aqui na nossa caneta. O VA vai ser de
valorização do trabalho e da livre iniciativa, pessoal. Deixa eu ver se vai dar de copiar isso tudo. Valorização do trabalho e da livre iniciativa. Tá dando uma conferência bem aqui, só para ver se tá certo. Isso, pessoal. Valores sociais. Tá escrevendo aqui embaixo. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Livre iniciativa. E o PLU de plu é o pluralismo político, pessoal. São princípios fundamentais, pessoal. Não erre isso daqui que pode sim vir cobrar em prova, pessoal. Vou dar já outro pulo do gato aqui para vocês, que é a diferença entre princípios objetivos e princípios norteadores do direito internacional. Falou em princípios fundamentais, simplesmente a Associação de Vlapu, que é o quê? Soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Tá, alguns minutinhos para que seja copiado, para nós poder estar dando continuidade. Lembrando, pessoal, não confunda princípios fundamentais com princípio das relações internacionais, que eu vou estar colocando para vocês também. E também não confunda com objetivos da República Federativa do Brasil. Agora nós vamos trabalhar sobre objetivos. Vamos trabalhar agora sobre objetivos da República Federativa do Brasil. Está dando pulo do gato para vocês aqui dentro de objetivo. É que os objetivos para quem gosta de ser elencado dentro da Constituição Federal, está no artigo 3º da nossa Constituição Federal. Falou em objetivo da República Federativa do Brasil, eu quero que vocês associem a um verbo, pessoal. Isso aqui é um verbo, o verbo é uma ação. Ou seja, falou em objetivo da República Federativa do Brasil, associar uma ação, um agir e vamos para cima. Eu vou estar colocando aqui só alguns pontos importantes, alguns verbozinhos que inicia e vamos lá. Primeiro, o objetivo da República Federativa do Brasil é qual? É construir uma sociedade livre e justa e solitária. Eu vou estar colocando só os verbos, pessoal. Construir uma sociedade livre, justa e solitária. Qual é o segundo? Garantir garantir, ou seja, o segundo verbo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro verbo vai ser qual? Vai ser erradicar o quê? Erradicar a pobreza e a marginalização. Erradicar e reduzir, vou escrever aqui junto, porque está no mesmo inciso. Erradicar e reduzir
a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade ou qualquer outra forma de discriminação. E a nossa outra hipótese é o quê? Não tem outra hipótese. Então, pessoal, falou em objetivos. Quais são os objetivos? Eu quero que vocês liguem a verbo, associem ao verbo. Objetivos da República Federativa do Brasil. Estou falando de verbos propriamente. Ou seja, quais são os objetivos? Construir. Quais são os verbos? Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Dá um tempinho para vocês copiar, que eu vou dar agora algumas informações. Continuar. Lembrando, princípios, só se diva plu. Objetivos, associa verbo, corre para o abraço. Qualquer coisinha diferente disso vai ser relações internacionais. Vou colocar não vou estar colocando muitas informações aqui para vocês sobre relações internacionais, porque não vem muito a cair em prova. Tempinho para ser copiado, para que nós possamos estar continuando a nossa revisão de direito constitucional hoje, batendo os assuntos que mais caem em prova. Vou estar apagando aqui. Qualquer coisa, pessoal, essa aula vai ficar gravada, vai ser disponibilizada lá no nosso canal do YouTube, para você estar assistindo a nossa aula. Quem não for inscrito, já se inscreve lá, ative o sininho para sempre que seja postado novas aulas, as aulas já fiquem disponíveis para os senhores, pessoal. Pessoal, agora nós vamos continuar a nossa revisão de direito constitucional. Agora eu trouxe um pontos importantes para vocês aqui dentro de cargos privativos de brasileiro nato. Pessoal, bizuzinho rápido aqui sobre cargos privativos de brasileiro nato. Ou seja, são cargos no qual apenas brasileiros natos vão conseguir exercer, que são eles, o bizuzinho aqui para vocês é MP3 .com. Isso mesmo, falou em cargos privativos de brasileiro nato, associa mp3.com. Quais são eles, então? Vamos lá caracterizar cada um. São eles: ministro do STF. E os P? Por que que o P está elevado a 3? Porque vão ser 3 cargos no qual começam com P, pessoal. 3 cargos no qual começam com P, que é presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, presidente do Senado Federal e presidente da Câmara de Deputados Federal. E o C? O C vem de quê? O C, pessoal, ele vem de carreiras diplomáticas, pessoal. Carreiras diplomáticas. Escrevendo pequenininho para sobrar espaço. E o O? O O vem de oficiais. Carreiras de oficiais das Forças Armadas. Vou colocar FA. Oficiais das Forças Armadas. Vou já comentar sobre cada um. E o M vem de ministro. Ministro de Estado
na defesa. Ou seja, são cargos privativos de brasileiro nato. Quem são os brasileiros nato? São aqueles no qual já nasce com um vínculo de nacionalidade com o território brasileiro. Só lembrando que vocês são brasileiro nato, são considerados brasileiro nato dentro do nosso território brasileiro, os nascidos no território brasileiro, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que os pais não estejam a serviço de seu país de origem. Ou seja, se o pai é japonês e ele está a serviço da República Tcheca, ou seja, um país diferente de onde ele nasceu, seu país de origem, e ele está a serviço do Brasil e vem a ter um filho, será brasileiro. Porque a nossa exigência é que, para que o filho não seja considerado brasileiro nato, os pais, ou o pai ou a mãe, não cumulativamente os dois, terão que ser filhos de pais estrangeiros, desde que um deles esteja a serviço da sua república, do seu país de origem, ou seja, do seu país de nascimento. São também considerados brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Lembrando, pai ou mãe brasileira, não necessariamente os dois. Também são considerados brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha residir no território do Brasil, território da República Federativa do Brasil, e opte em qualquer momento, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Esses são as hipóteses, esses são o pessoal no qual vão poder exercer esses cargos privativos de brasileiro nato. Brasileiro naturalizado não poderá exercer esse cargo. Quem quiser ter um parecer mais geral, já visto que hoje é uma revisão, é no artigo 12 da nossa Constituição Federal, no qual vai falar lá sobre quem são brasileiros. São cargos privativos brasileiro nato: ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara. Lembrando, presidente do Senado e da Câmara. Isso não quer dizer que um brasileiro naturalizado não poderá se eleger, se candidatar a senador e, se ganhar, ser diplomado como senador, como deputado. Não. Ele não poderá apenas exercer o cargo de presidente da Câmara. Agora, para ele ser um mero deputado ou um mero senador, ele poderá sim. Lembrando, ele não pode exercer a cadeira de presidente nem do Senado nem da Câmara. O C, pessoal, carreiras diplomáticas são aquele povo no qual vão representar o Brasil fora, vão representar o Brasil em outros países. Oficiais das Forças Armadas. No território brasileiro, pessoal, são considerados Forças Armadas o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Apenas. Polícia Militar não é Forças Armadas, pessoal. Se na questão de vocês vir caindo, que é cargo privativo de brasileiro nato, a carreira de oficiais dentro das polícias militares ou do Corpo de Bombeiro, está incorreto, porque a exigência é naturalidade nato, ou seja, apenas para oficiais das Forças Armadas, e a Polícia Militar não é uma força armada, a Polícia Militar é uma força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, e não uma força armada propriamente. Ministro do Estado e da Defesa, sendo assim, vou dar um tempinho para que seja copiado, para que nós possamos partir para a próxima dica. Tá apagando, pessoal? Agora nós vamos falar sobre Estado de Defesa, artigo 137 da nossa Constituição Federal. Vem a cair muito em provas de carreiras policiais e pode vir a cair
na sua prova de concurso público também, pessoal. Estado de defesa. Estado de defesa, pessoal. Vou trazer algumas características importantes aqui que eu quero que vocês levem para a prova de vocês. Estado de defesa, ele será aplicado em restritos, locais restritos e determinados, locais restritos e determinados. Outro ponto importante, pessoal, do estado de defesa é que ele é. Qual é o intuito dele? O estado de defesa, pessoal, ele será acionado, é um mecanismo acionado pela República Federativa do Brasil para preservar ou restabelecer, preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social, pessoal. Ou seja, o estado de defesa é um mecanismo utilizado quando há a perturbação ou a ameaça de perturbação da ordem pública ou a paz social. Mas é, quem poderá quem poderá decretar o estado de defesa, pessoal? O estado de defesa, pessoal, ele será decretado pelo presidente da República será decretado pelo presidente da República. Lembrando, ele não decreta o estado de defesa sozinho, ele vai ter que ser ouvido, ouvido o Conselho da República, o Conselho da República e da Defesa Nacional. Pronto, pessoal. Outro ponto importante aqui é que tem prazo, piando até de verde, tem prazo prefixado, pessoal, ou seja, dentro do decreto de estado de defesa, no qual o presidente da República, ouvido o Conselho da República e de Defesa Nacional, dentro do decreto vai ter que conter um prazo de início e um prazo de fim determinado previamente no decreto, pessoal. Vou estar deixando alguns minutinhos para vocês copiar. Simplesmente, pessoal, isso daí é o que vem a cair, pode vir a cair na prova de vocês sobre estado de defesa. Lembrando, estado de defesa é o mecanismo no qual a República Federativa do Brasil usa para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social. Deixando alguns minutinhos para vocês copiar. Já já nós vamos falar sobre a outra parte que deixamos aqui especialmente para vocês. Vou estar apagando agora, pessoal. Parte importante para vocês aqui que pode cair na prova de vocês é sobre órgãos de segurança pública.
órgãos de segurança pública, pessoal. Fazendo algumas observações aqui antes de escrever tudo. Lembrando, é um rol taxativo. Marquinhos, o que quer dizer rol taxativo? Não existe outro órgão de segurança pública, a não ser aqueles descritos no caput do artigo, ali nos pontos iniciais do artigo. Tá bom, pessoal? É um rol taxativo. Então, vamos lá especificar cada um dos órgãos de segurança pública que contém dentro do nosso artigo, vocês que gostam de se elencar, artigo 144 da Constituição Federal de 88. São órgãos de segurança pública, pessoal, a Polícia Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, inclusive essa questão, caiu uma questão na prova de 2018 da Guarda Municipal de Teresina sobre isso. Polícia Ferroviária Federal é aquela polícia no qual ficaria, segundo essa lei, segundo a nossa Constituição Federal, o patrulhamento de trilhos federais. Porém, pessoal, não existe na prática, mas existe no papel, então pode sim vir a ser cobrado, porque as nossas bancas de concurso não cobram prática e sim cobra teoria. Polícia Ferroviária Federal, aí entra as polícias civil, a polícia militar e o corpo de bombeiro militar e as polícias penais. Ah, por que tu botou no plural? Porque, pessoal, existe dois tipos de polícia penal, pessoal, que é a Polícia Penal Federal e a Polícia Penal Estadual ou distrital. Inclusive, pessoal, a Polícia Penal ela foi colocada pelo pacote anticrime em 2019, salvo engano. Então, é questão potencial de prova. A Guarda Municipal não está aqui. Pessoal, Guarda Municipal ela não é um órgão de segurança pública, pessoal. A Guarda Municipal ela poderá ser criada, ou seja, não há obrigação. Os municípios poderão criar suas guardas municipais para proteção e preservação de, pisozinho aqui para vocês, BIS, que seria o quê? Bens, instalações e serviço. Lembrando, no âmbito municipal, guarda municipal não é polícia, é guarda municipal, não é órgão de segurança pública. Como eu falei para vocês, para ser considerado órgão de segurança pública, ele vai ter que estar no nosso rol taxativo. Ou seja, não está dentro do rol taxativo, assim como a Guarda Municipal não está dentro do rol taxativo, não é órgão de segurança pública. Eu vou deixar um minutinho para vocês copiar, tirem print, para nós estar dando continuidade ao assunto de hoje, a nossa revisãozinha de direito constitucional. Dúvidas houve até aqui? Dúvidas houve? Agora nós vamos trabalhar sobre remédios constitucionais. Alguma dúvida? Não, tudo ok.
povo pode estar pensando, mas você está indo muito ligeiro. Sim, pessoal, a revisão, estou trazendo pontos importantes que pode sim vir a cair na prova de vocês. Eu estou dando uma aula teórica aqui, propriamente dita. Eu estou dando uma revisão geral do que pode vir a cair na prova de vocês. Já alguns minutinhos para vocês copiar. Agora nós vamos entrar em remédios constitucionais, onde nós vamos falar sobre habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Então, pessoal, sem mais conversinhas, vamos iniciar aqui a parte de remédios constitucionais. Ou seja, pessoal, assim como na vida real, remédio serve para sanar dores. Ou seja, a Constituição Federal, ao criar os remédios constitucionais, ela queria sanar dores existentes dentro do seu ordenamento jurídico. Pessoal, são espécies de remédios constitucionais, vou estar elencando ele aqui para nós. São eles o habeas corpus, que é um H, tá, pessoal? A, vou apagar, tá horrível. Habeas. Habeas corpus, pessoal. Habeas data. Habeas data. Também, pessoal, é remédio constitucional. Mandado de segurança. Mandado de segurança. Mandado de injunção e ação popular. Agora, pessoal, nós vamos falar de cada um deles. Vamos especificar cada um deles, sem deixar nenhum pontinho de lado. Primeiro que nós vamos trabalhar, pessoal, vai ser o habeas corpus. Vou colocar apenas as siglas aqui, pessoal, HC. O habeas corpus, ele vem a garantir o direito de locomoção. Ou seja, pessoal, o habeas corpus é o remédio constitucional no qual, quando o seu direito de locomoção é privado, se você sofreu privação do seu direito de locomoção ou acha que vai sofrer, tem essa ação, ou achar que vai sofrer, entramos com habeas corpus e resolvemos. Lembrando, pessoal, habeas corpus não, tá até botando essa observação, não é obrigatório a figura do advogado. Então meu tio foi preso e pagaram um advogado de besta? Pagaram, pessoal. Qualquer uma pessoa do povo pode sim fazer, impetrar um habeas corpus. E não necessariamente um advogado, pessoal. Outro ponto importante, pessoal. O habeas corpus não é apenas quando você sofrer, e sim quando você sofrer ou achar que vai sofrer, você já pode estar entrando com o seu habeas corpus. Lembrando, habeas corpus, ele dispensa a figura do advogado. Vou estar agora trabalhando sobre
o nosso queridinho habeas data e continuar falando de cada um deles em específico. Vou estar dividindo nosso quadro em três. Sim, pessoal, aqui é um quadro, na minha cabeça isso daqui é um quadro. Vamos estar dividindo nosso quadro em três e vamos lá agora falar do habeas data, pessoal. Isso mesmo, o HD. Habeas data, pessoal, ele é o direito no qual vem a preservar o reconhecimento de informações pessoais informações pessoais, onde eu estou escrevendo aqui, pessoais, aonde que essas informações vão estar? É qualquer informação pessoal? Não, pessoal. Essa informação ela vai ter que estar em bancos de dados, bancos de dados governamental ou de caráter público. Outro ponto importante do habeas data é que você poderá para é o remédio utilizado para retificar erros em dados seus dentro de bancos de dados governamental ou de caráter público. Habeas data também dispensa, assim como no habeas corpus, a figura do advogado. Pessoal, agora nós vamos falar sobre mandado de segurança, queridinho de quem faz concurso público. Mandado de segurança, pessoal, ele vem a garantir o quê? Ele vem a garantir direito líquido e certo. O mandado de segurança ele vem a garantir direito líquido e certo, desde que esses direitos não seja abarcado nem por habeas corpus, nem por habeas data. E também, pessoal, não será possível dentro do mandado de segurança, vou estar copiando essa parte. Não será possível, dentro do mandado de segurança, ouvir testemunhas, e pedir pedir realização de provas, pessoal. Isso aí, pessoal, falou em mandado de segurança, ele vem a garantir um direito líquido e um direito certo, não abarcado por habeas data e habeas corpus, e também, pessoal, não será possível, dentro do mandado de segurança, ouvir testemunhas e pedir realização de provas, pedir provas. Tá dando tempinho para vocês copiar. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre mandado de injunção, alguns pontos importantes sobre mandado de injunção. Tá apagando aqui o habeas corpus, vamos falar sobre mandado de injunção. Mandado de injunção, pessoal. Característica do mandado de injunção que pode cair em prova. Pra já. Mandado de injunção, pessoal, isso será acionado quando houver ausência, ausência de, de normas reguladoras.
Eu caguei pro português aqui, mas enfim, pessoal. Ausência de normas reguladoras. Vou acionar mandado de injunção quando? Quando houver ausência de normas reguladoras. E essa ausência, ela vai ser tanto, até de verde, tanto parcial como total. Falou em ausência. Dentro do mandado de injunção, essa ausência poderá ser tanto parcial como uma ausência total. Eu vou entrar com o meu mandado de segurança, pois houve ausência de normas reguladoras, pessoal. Última parte, pessoal, a última parte dos remédios constitucionais no qual vamos trabalhar. Estou esperando vocês copiar um pouco, eu vou precisar um pouco mais do quadro. É a parte de ação popular, pessoal. Vou estar apagando agora, pessoal. Agora nós vamos falar, pessoal, sobre ação popular. Pontos importantes sobre ação popular, pessoal. Primeiro ponto, Renis, qualquer cidadão poderá impor a ação popular. Outro ponto importante da ação popular, ela vai ser usada quando? Ela vai ser usada para anular atos lesivos. Mas lesivo aonde? Lesivo em duas hipóteses, pessoal. Lesivos ao patrimônio público ou atos lesivos a entidades do Estado, pessoal. Mas é da prefeitura. Sim, pessoal. A prefeitura é uma espécie de Estado. Não é Estado propriamente, como se fosse o Piauí em si. Outro ponto importante, pessoal, é que o mandado de segurança, pessoal, ele vai ser, ou a ação popular, pessoal, ele vai ser livre de custo, ou seja, isento de custo para o autor. Então, vou escrever o autor será isso mesmo, combinação de letra maiúscula com minúscula. Isento de custos. Mas é sempre que ele vai ser isento de custo. Não, pessoal, tem uma hipótese que ele não será isento de custo, pessoal. Salvo, ou seja, ele será isento de custo menos nessa hipótese, o salvo funciona como um menos um. Porém, salvo ser comprovado o quê? Comprovada a má fé, pessoal. Foi comprovada a má fé dentro do meu ato de ação popular, eu vou ter que pagar os custos. Não foi comprovado, estou isento de custo. Lembrando, a palavra isento significa livre, mesma coisa que livre. É sinônimo de livre. Isento, ou seja, livre de custos, pessoal. Ação popular, qualquer cidadão anular atos lesivos tanto ao patrimônio público como patrimônio de entidades do Estado, e o autor será isento de custos, salvo se for comprovado
que ele utilizou a ação popular em má-fé. Ele usou em má-fé, será assim cobrado custo dos mesmos, pessoal. Outro ponto importante aqui, pessoal, que eu trouxe para vocês, eu deixei um tempinho para vocês copiar. Esse é o último assunto da nossa revisão de hoje, no qual eu vou diferenciar direitos de garantia. Vamos lá. A diferenciação entre direitos e garantias. Diferenciação de direito. Ah, Ilson, mas eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Agora, nesse momento, tu vai saber o que que é um direito e o que que é uma garantia. Lembrando, pessoal, direito. Direito, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma sentença declaratória todos são iguais perante a lei, ou seja, eu estou declarando que todos são iguais perante a lei, você tem um direito a isso. E isso, se o direito é declaratório, a garantia vai ser o quê? Vai ser uma disposição. Acusatória. É um U, pessoal, não é um O, não. Uma disposição acusatória, pessoal. Outro ponto importante, pessoal, entre a diferenciação entre direitos e garantias é que o direito, ele imprime exigências legal. O direito, ele imprime exigências legais, pessoal. E as garantias, ele tem como função principal limitar o poder em prol dos direitos. Ou seja, pessoal, o que que vem a ser entendido? As garantias são normas impostas, ou seja, normas acusatórias impostas pelo poder público ao seu povo. E os direitos são sentenças declaratórias no que qual vem a trazer pontos importantes para aquelas pessoas e vem simplesmente a exprimir a real exigência legal. Ficou alguma